Lúcia Franco, corretora de imóveis. Tudo bem? Vamos lá então. Hoje nós vamos trocar umas ideias, conversar com você sobre a lei, sobre o artigo 23 da Lei 8.245 de 91, que é a lei do inquilinato. E vamos começar aí com o primeiro item desse artigo 23, que é a obrigação do locatário. Item 1, vamos dar eu tenho uma colinha aqui da qual vamos conversando na medida que vamos citando aí os artigos e nós vamos trocando algumas ideias e estudando junto, né? Cada item desse artigo. Primeiro artigo, claro que teria que ser o primeiro artigo, né? O primeiro item desse artigo, que é pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação legal ou contratualmente exigíveis no prazo estipulado ou em sua falta até o 6º dia útil do mês seguinte ao vencido no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato. Então, é claro que esse teria que ser o primeiro item, né? Porque se existe um contrato entre locatário e locador, claro que vai haver, e existe aí um contrato de locação, da qual onde no vencimento do prazo aí de 30 dias, a pessoa vai pagar o aluguel. Então, mediante esta situação de locação, nós estamos aí, a Lúcia Franco, nós procuramos trabalhar aí o mês cheio, para ficar mais fácil, né? Para ser controlado essa parte de pagamentos, da qual onde nós vamos cobrar aí o mês cheio, que é do 1º ao dia 30. Claro que daí vocês podem perguntar, mas e como é que se faz quando a pessoa entra lá nos dias proporcionais? Aí isso eu vou explicar depois numa outra aula, onde eu vou dar vários toques, como é que nós fizemos ao administrar o imóvel, como é que a Lúcia Franco, corretora de imóveis, como é que administra, a forma dela, né, de administração. Item 2 do artigo 23. Servir-se do imóvel para uso convencionado ou presumido, compatível com a natureza deste e com o fim a que se destina, devendo tratá-lo com o mesmo cuidado como se fosse seu. Vou dar um exemplo claro sobre essa situação. A pessoa que alugar o imóvel para residência tem que ser residência e não usá-lo como residência e ir lá explorar a parte comercial, né? Eu citei lá no artigo 22 o exemplo que aconteceu dentro da minha empresa, que a pessoa alugou uma casa, essa casa se destinava somente a residencial, e lá pelas tantas a pessoa começou a usar para tipo pet shop, né? Eles ficavam cuidando do cachorro e também lavavam os pets em casa, né? Faziam pet, lavação. Só que a casa não tinha esgoto próprio, porque sabe que com o tempo tem que ter toda aquela peneirinha para peneirar lá a parte de pelos, para ele fazer uma limpeza geral, né? Então, essa parte aí é a conservação, né? Então a casa não tinha estrutura para receber tantos animais e eles teriam que fazer essa manutenção. Só que aconteceu que eles foram reclamar de algum entupimento e logo em seguida nós fomos conversar ali com a vizinhança disse que era um entra e sai de muitos animais. Então foi percebido que a pessoa estava usando a casa mais para as duas coisas, duas situações, residencial e o lá explorando comercialmente. Então entrei em contato,
numa boa eles entenderam, né? Eu falei sobre essa situação, a obrigação deles, né? Dentro da lei do inquilinato, e eles compreenderam e só pediram que eu desse mais uma semana para eles continuar fazendo esse tipo de situação e para comunicar as pessoas. Vamos para o artigo 3, não, o item 3 do artigo 23, que é a obrigação do locatário, que ele diz o seguinte: restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal. E o que é isso? É a própria vistoria. Mas lá, aí alguém pode dizer assim, mas Lúcia, lá no artigo 22, que é a obrigação do locador, diz que o locador é obrigado a entregar ao locatário, fornecer ao locatário a vistoria, se caso ele solicitar. Então dá a impressão assim de uma contrariedade, né, entre o artigo, o item 5 desse artigo 22 e agora com esse artigo, o item 3 do artigo 23. Então dá essa impressão. Então, por isso que nós temos sempre como profissionais aí, ou como proprietário, ou como administradores, saber orientar, porque o nosso papel aqui é ficar no meio, né? Nós temos que orientar locador e nós temos que orientar os proprietários, no caso de corretor que estiver administrando ou imobiliária que esteja administrando. Então, porque tem situações e situações, né? Então, por isso que nós temos que desenvolver essa cláusula lá no contrato de locação e deixar isto bem explícito, para que não venha dar problema futuro, como ação judiciária. Eu já citei também lá no outro vídeo que sobre a situação de uma ação judicial que eu tive por causa de uma vistoria de uma pintura, né? Ao desocupar o imóvel, ela mesma que pintou o imóvel. Então teve parte das portas, de marco de porta, que foi arrastado móveis e arranhou. E este imóvel, quando ela entrou, o proprietário tinha nos autorizado em fazer uma geral de manutenção, de reforma, e ela entrou em seguida dentro deste imóvel. Então o imóvel foi feito uma reforma geral, como pintura, alguns móveis que foram colocados novos dentro do imóvel. E ao sair, ela mesma que resolveu pintar o imóvel. Teve buracos que ela colocou pasta de dente, e foi comprovado isso através do meu pintor, né? Então, do pintor que presta serviço para nós dentro do escritório, dentro da imobiliária. Nós vamos agora para o item 4 do artigo 23 da Lei do Inquilinato, que diz: levar imediatamente ao conhecimento do locador o surgimento de qualquer dano ou defeito, cuja reparação a este incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros. Claro que quando um inquilino entra no imóvel, quando aparece alguma coisa lá no imóvel, algum defeito, ele vai reclamar aí entre uns 30 a 40 dias, né? Em relação a isso, é bem provável que ele faça isso. Então, claro que a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai entrar em contato aí com o locador, que é o proprietário, ou a quem está administrando este imóvel, seja lá corretor ou imobiliária. Então é a primeira coisa geralmente que o inquilino faz, né? Vai lá, passa o telefone, ou passa um WhatsApp e comunica. E também a própria lei diz que ele precisa fazer isso mesmo, né? E as turbações de terceiros,
bem como as eventuais turbações de terceiros, é aquele caso lá que pode alguém lá chegar na sua casa, chegar na casa do inquilino, o inquilino, a pessoa que apertou a campainha lá, olha, quem foi que alugou? Este imóvel é meu, quem foi que alugou este imóvel para você? Aí ele vai citar, né? Mas aí a pessoa diz, não, mas foi o João que alugou o imóvel para mim. Não, mas eu tenho a matrícula do imóvel aqui, ou a escritura, ou um contrato de compra e venda, e dizer, não, eu sou o proprietário, eu sou aqui o Antônio que comprei este imóvel, então você não poderia ter alugado o imóvel sem estar no meu nome. Então, aí o que o inquilino vai fazer? Vai comunicar imediatamente, né, a parte lá que quem alugou este imóvel para ele. Então vamos aí para o quinto item do artigo 23 da Lei 8.245. Realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel ou nas suas instalações, provocados por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos. Então, lógico que vamos lá, ele recebeu visita lá, o inquilino recebeu visita de um familiar, e esse familiar chegou lá com uma criança e um cachorro, né? A criança estava lá envolvida nessa parte, lá na rua, brincando, vamos dizer que é um imóvel, ou um playground de um prédio, alguma coisa assim. Então, a pessoa vai lá, aí a criança começou a brincar com o cachorrinho começou a brincar a cavar, a criança também a cavar, e vai que eles mexem numa tubulação, né? Numa tubulação de água lá e rompe essa tubulação. À medida que isso ocorrer, eles devem comunicar à imobiliária, ou administrador, ou proprietário, que aconteceu isso e que ele vai fazer todo o conserto devido. Se caso o proprietário quiser ir lá ver, ele tem toda a liberdade de ver, só que daí se agenda o horário, ou então ele comunica à imobiliária ou ao corretor, vamos lá ver e nós repassamos isso para o proprietário, dizendo que ocorreu isso, e nós deixamos isso tudo, pedimos sempre por e-mail para isso deixar bem registrado desse fato ocorrido. O item 6 diz o seguinte: não modificar a forma interna ou externa do imóvel sem consentimento prévio e por escrito do locador. Ele quer dizer o seguinte, vou dar um exemplo para você, que se ele quiser lá, o inquilino assumiu essa locação, entrou para dentro do imóvel, eu quero pintar esta parede de outra cor, né? Lá o imóvel foi pintado anteriormente com uma cor geral, parelha, né? Toda geral, mas ele lá na sala, vamos dizer, ou num hall de entrada, ou na sala, ou numa parede da sala, então ele quer fazer uma modificação, ele quer passar uma técnica lá na parede, depois jogar uma cor para ficar mais acesa a sala, ou o hall de entrada, ou seja lá onde for que ele queira pintar. E também, ou a parte externa, se a pessoa também for colocar alguma situação na parte externa, quero fazer uma parede aqui nessa varanda, ou colocar uma separação para manter mais privacidade na varanda, alguma coisa com madeira, ou com esses cogobó, que está muito na moda também, né? Esses cogobó, que tem todo desenhado, todo trabalhado, todo pintado. Então, a pessoa
tem o direito de fazer isso, mas desde que ela, na hora da entrega deste imóvel, ela solicitar para ver se ela vai poder manter aquilo ali para o proprietário por e-mail, para deixar isso bem certificado, gravado, e se o proprietário vai responder por e-mail isso, e se caso ele não aceite, ele vai ter que entregar o imóvel igual como foi entregue lá mediante aquela vistoria. O item 7 do artigo 23 da Lei do Inquilinato, que diz o seguinte: entregar imediatamente ao locador os documentos de cobranças de tributos e encargos condominiais, bem como qualquer intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda que dirigida a ele, o locatário. Então, se naquele endereço chegar documentações, né, então imediatamente ele tem que comunicar aí ao proprietário. Outro exemplo que eu posso dar para você é referente ao IPTU, porque na nossa cidade o IPTU ele é enviado pelo correio. Eu não sei se é o caso de vocês aí, né? Mas nós também, além, claro, nós conseguimos também emitir, quando o sistema for bom da prefeitura, se tiver legal lá para imprimir, a gente imprime todo a parte de IPTU. Mas geralmente, como é que isso acontece conosco? Quando o inquilino recebe lá o IPTU, o que ele faz? A gente educou ele para isso, né? Lá no curso, quando eu lançar lá o meu curso, eu vou dizer para você como é que a gente usa todas essas técnicas. Aí ele fica educado para isso, ele entra em contato conosco, com a nossa empresa, dizendo que ele recebeu o IPTU pelo correio e se é para ele pagar esse IPTU. Então a gente responde para ele que não, né? Que não é para ele pagar. Mas esses detalhes minuciosos, como é que a minha empresa faz, aí vai estar lá no nosso curso. Então esse é um exemplo desse item 7 aí, desse artigo 23 da Lei do Inquilinato. Vamos aí para o oitavo item, né, do artigo 23 da Lei 8.245, que é a Lei do Inquilinato. Pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto. Então, isso é claro para nós, né? Que quando se faz um contrato de locação, nós vamos estipular lá numa das cláusulas que é de responsável do fulano de tal, né? Que é o inquilino, que ele vai pagar a fatura de água, a fatura de energia, a parte de esgoto. Na nossa região também está sendo feito toda a parte de esgoto e depois vai vir uma taxa. Ainda não está acontecendo, mas está em breve para acontecer isso. E então, o que acontece? Nessa parte aí, quando a gente não sabe ainda como é que vai funcionar, mas vamos aguardar, né? Mas a parte de energia e água, principalmente, condomínio, que você também deve estar aí se questionando como é que funciona também a parte de condomínio, né? Então, consta-se lá na cláusula que é obrigatoriedade. Claro que se faz uma leitura desta energia anteriormente lá junto com a vistoria, a leitura da energia do medidor da água a água do medidor da água e a energia do medidor da energia. Indo aí agora para o item 9 deste artigo, do artigo 23, que é a Lei do Inquilinato, que diz o seguinte: permitir a vistoria do imóvel pelo locador ou por seu mandatário, mediante combinação prévia de dia e hora, bem como admitir
que seja o mesmo visitado, examinado por terceiro, na hipótese prevista no artigo 27. Então, nós vamos pegar, eu vou pegar esse artigo 27 e também vou ler aqui para você, para podermos estudar sobre essa situação, esse item 9. Então, o que diz aqui o artigo 27? Ele diz o seguinte: no caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou da dação em pagamento, o locatário tem preferência para adquirir o imóvel locado ou o imóvel locado em igualdade de condições com terceiros, devendo o locador dar-lhe conhecimento de negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca. Parágrafo único. A comunicação deverá conter todas as condições do negócio. É muito importante isso. Em especial o preço, a forma de pagamento, a existência de ônus reais, bem como o local e horário em que pode ser examinada a documentação pertinente. Então, geralmente na minha empresa, como é que eu faço? Eu faço se o proprietário chega para mim e diz o imóvel, tal imóvel que está alocado, no certo, eu pretendo vender. Automaticamente ele vai deixar esse imóvel também à venda para nós, né? Mas o imóvel está alocado. Eu gostaria que você comunicasse o inquilino, né? Então vamos lá comunicar o locatário. Aí se faz uma carta falando que o tal imóvel, cita lá o imóvel, o endereço, tudo certinho, que este imóvel está à venda e que está sendo à venda por tal valor. E que ele tem 48 horas para responder esta carta por escrito, que vai por AR. Eu faço questão de enviar por AR e ele vai responder. Às vezes ele responde pela própria carta, quando o imóvel... Geralmente, às vezes, quando o imóvel é fora, pode ser feito pela própria carta. Ou então, em loco mesmo, né? Na própria pessoa vai lá, o inquilino vai lá na imobiliária ele vai lá na imobiliária e vai dizer, ó, tenho interesse, como é que eu posso fazer a proposta? Aí você já mantém lá, faça uma proposta por escrito, ele assina e é enviado para o proprietário. Ou ele diz que ele não tem interesse sobre este imóvel, então ele vai dizer lá, não tenho interesse na compra deste imóvel. E referente às visitas, se ele não tem interesse, então daí ele vai estipular o dia e a hora que pode ser visitado este imóvel. Vamos lá para o 10º item do artigo 23 da Lei do Inquilinato 8.245, que diz: cumprir integralmente a convenção de condomínio e os regulamentos internos. Quando todo inquilino que entrar no imóvel, ele tem que ter a obrigação de cobrar do síndico, quando no caso é apartamento, ou então aqueles condomínios de casas, né, que também provavelmente vai ter um síndico ou uma administradora. Então, e cobrar esse regimento interno para ver realmente o que pode fazer, o que não pode, se tiver que reservar salão de festa, se tiver que fazer. Ele tem que ter a obrigação de saber, né, de ir lá na administradora, pegar todos esses regimentos internos para ver como é que ele vai fazer de uso, quais são os horários, né, que previsto, que diz lá no condomínio, o que pode e o que não pode. E eu, na minha empresa, como é que nós fizemos isso? Nós já nos antecipamos, tá? Já pegamos o regimento interno de cada prédio, de cada condomínio. Quando eu falo condomínio, eu estou me referindo a condomínio de casas.
nós já nos antecipamos, quando o proprietário vem colocar o imóvel conosco, de pedir também, ou então ele dá o telefone do síndico ou do administrador, nós já pedimos para eles nos enviar, porque quando nós protocolamos o contrato de locação, quando nós protocolamos a vistoria, nós já incluímos também essa convenção, o regimento interno deste edifício ou deste condomínio. Então nós já entregamos isso para o inquilino. Mediante isso ele já fica ciente do que pode fazer e o que não pode. Já estamos aí no 11º item do artigo 23 da lei do inquilinato, que diz o seguinte: pagar o prêmio do seguro de fiança. Esse item é para quem segue esse tipo de garantia, né? Então, cada um administra da forma que quer. Eu, na minha empresa, eu não sigo esse tipo de garantia, de fiança. Então, vamos lá para a 12ª item do artigo 23 da Lei 8.245, e que eu quero dizer para vocês que é o último item. E este último item da Lei do inquilinato, nós vamos falar agora sobre pagar as despesas ordinárias de condomínio, que é o inverso do locador, né, que é a extraordinária. Então aqui nós vamos estudar juntinho, porque existem vários itens aqui, né, e classificação aqui das despesas, que é quais são essas despesas realmente, que pertence ao locatário, que é o inquilino. Então, e ela diz assim: por despesas ordinárias de condomínio se estendem as necessidades de administração respectiva, especialmente, vamos lá, a letra A, salários, encargos trabalhistas, contribuições previdenciárias e sociais dos empregados do condomínio. Quando o locatário aluga um imóvel que é dentro de um condomínio, que é prédios ou casas em condomínio, lá vai ter a administradora que, quando existe a administradora que administra este imóvel, essa edificação ou todo esse condomínio de casas, vai ter uma taxa que vai ser cobrada como taxas administrativas. Então essa taxa administrativa aí é de responsabilidade do locatário, porque ele está de uso dele. Os encargos trabalhistas e contribuições previdenciárias e sociais dos empregados do condomínio é a mesma coisa, porque está de uso atualmente do locatário. B, consumo de água, esgoto, gás, luz e força das áreas de uso comum. Claro, se está de uso do locatário, seus familiares, claro que é ele que vai pagar, tá? De consumo dele, né? C, limpeza, conservação e pintura das instalações e dependência de uso comum, também a mesma coisa. É preciso, se existe várias pessoas num condomínio, claro que vai haver mais sujeira, vai ser preciso manter a limpeza e a conservação, né? A D, manutenção e conservação das instalações e equipamentos hidráulicos, elétricos, mecânicos e de segurança de uso comum. Aqui eu abro aí um exemplo. Isso aqui é a parte como existem elevadores ou então portão eletrônico. Está de uso da pessoa, está de uso do locatário, seus familiares. Também é considerada as despesas ordinárias. Manutenção e conservação das instalações e equipamentos de uso comum destinada à prática de esporte e lazer. Claro, a manutenção é preciso, né? Se a pessoa vai lá, tem uma academia dentro do próprio condomínio, os aparelhos vão precisar de manutenção, também é de uso do locatário.
E também outra coisa que eu quero chamar a atenção, quando o locatário vai alugar um imóvel, que ele já tem que prever, com a hora que ele for visitar este imóvel, ele já tem que prever que lá naquela edificação, naquele prédio, naquele condomínio, existe salão de festas, existe sala de ginástica, existe sala gourmet, né? Onde vai ser feito, a pessoa vai lá, cozinha e usa anexo à cozinha, ao salão de festa. Então, tudo isso, se houver desgaste ou quebrar alguma coisa, é a pessoa, o locatário que está usando esse estabelecimento é que vão arcar com essas despesas. Pequenos reparos nas dependências, instalações elétricas e hidráulicas do uso comum. Também é tudo a mesma coisa. H. Rateios de saldo devedor, salvo se referente ao período anterior ao início da locação. Esse rateio aqui é de tudo aquilo que ele for usar, o inquilino está lá usando. Houve um rateio, foi comprado um aparelho novo para colocar lá, vamos dizer, uma máquina de lavar louça na sala gourmet. E então, ele foi comprado uma máquina de lavar louça para colocar na sala, na cozinha gourmet lá, anexo ao salão de festa, para no caso de lavar louça, alguma coisa assim. E ela foi feito, ele estava de uso dele, houve um parcelamento, então pertence a ele. Agora, se é um parcelamento que já havia anterior à locação, à entrada dele, aí não pertence a ele. Então vamos aí para a letra I, que é o último item das despesas ordinárias. Reposição do fundo de reserva, total ou parcialmente utilizado no custeio ou complementação das despesas referidas nas alíneas anteriores, salvo ser referentes ao período anterior ao início da locação. Bom, essa também é a mesma, é praticamente quase igual ao item H, né? Então, reposição do fundo de reserva. Fundo de reserva, caso se ele usou ou estragou tal situação no condomínio, isso vai pertencer a ele. Agora, se ele entrou e já existe esse parcelamento, então isso já vai ser cobrado lá do proprietário, não vai pertencer a ele. Então encerramos aqui esse vídeo de hoje. Hoje nós estamos aqui na cidade de Laguna, Santa Catarina. Hoje eu optei em vir gravar esse vídeo na Laguna. Todas as gravações eu sempre opto em alguma cidade perto de Tubarão. E porque eu curto muito essas cidades antigas também, né? E locais pequenos. E depois nós já viemos de manhã hoje, agora nós já estamos aí no período da tarde. Almoçamos aqui uma comidinha muito gostosa, que tem alguns, estamos numa praça aqui que é da Anita Garibaldi. Claro, aqui nós temos nos fundos aqui a casa da Anita Garibaldi mesmo, né? Duas quadras daqui nós temos o museu, que é o da Anita. E eu gosto daqui porque existe toda uma construções antigas, de casinhas antigas. E eu curto muito. Geralmente as pessoas, como Laguna é perto, chega final de semana, aqui o pessoal próximo, o que se faz? A gente vem para cá de carro e aqui a gente vem por uma roupa esportiva e aqui a gente faz toda uma caminhada. É muito agradável fazer uma caminhada aqui, curtir essas obras antigas, né? Curtir as casinhas antigas, onde vai ter menos movimento e daí vai estar mais calmo e você pode circular tranquilamente entre as ruas, porque as ruas aqui também existem algumas ruas que são estreitas, né? Então, a Anita Garibaldi, para quem não conhece, foi uma das nossas heroínas, né, da nossa região aí, juntamente com Garibaldi, né? Então tem toda uma história, tem toda
uma história aqui marcada, contada através dos museus, da casa dela e do museu. Então, até o próximo vídeo. Bye, bye! Que diz o seguinte: pagar o prêmio de seguro de fiança. Este item Você repete por causa do barulho da moto. é. Vai ficar sair. Putz, eu vou te contar, esse lugarzinho é bom, mas dá um tal de entra e sai que eu vou te contar. Eu muitas vezes entrei e saí aqui, porque o registro o cartório de tabelionato era aqui, ó. O registro também tá. Era tudo aqui, um do lado do outro. É que isso aqui era um inferno pra ter lugar pra estacionar. Não deixa o pessoal Mas eu sair, sempre né? gostei desse lugarzinho. É bom, é gostosinho. É, né? Agradável. Tu quer ver aqui Laguna é bom, sabe como? Tu vir num sábado ou domingo, tu já vê esporte, uma roupa esportiva com tênis, e tu fazer todo esse circuito aqui todo a pé. É muito gostoso. Porque daí quase não tem barulho, é bem tranquilo, tu anda pelas ruas, tu admira os casarões, né? Então é muito agradável mesmo, muito.